Only me. Only me. All things are only me. Oh, there be all things are only. Influência. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 30 de novembro de 1963 em Shreveport, Louisiana, USA. I'm happy to be here this morning for this fine gathering of people, especially for the young people, as I understand that this service this morning is dedicated to the young people of Shreveport. Eu estou feliz de estar aqui nesta manhã para este esplêndido ajuntamento de pessoas, especialmente pelos jovens, conforme eu entendo que este culto nesta manhã é dedicado aos jovens de Shreveport. And it's a very fine time in my life and a highlight, I call it a red letter, to get to address the boys and girls that will be tomorrow if there is a tomorrow. E isto é um tempo muito bom em minha vida e um tempo sobressalente, ou eu chamaria isto de um tempo memorável. Falar aos rapazes e às moças que serão o amanhã, se houver um amanhã. Well, we're happy for this. How many different denominations is represented here this morning, this little group of people? De forma que estamos felizes por isto. Quantas denominações diferentes estão representadas aqui nesta manhã, neste pequeno grupo de pessoas? Methodists, hold up your hands. I just heard him say it from the denomination. All right. Baptists, hold up your hands. Fine. Presbyterian. Eu diria, metodistas, mantenham suas mãos levantadas. Eu somente ouvi dizer na apresentação. Correto, batistas, mantenham suas mãos levantadas. Bom, presbiteriano. Just look, Lutheran, Pentecostals, and Nazarenes. Olhem só, luterano, pentecostais nazarenos. Holiness. Any other denomination I haven't mentioned, raise up your hand. Peregrinos da santidade. Alguma outra denominação que eu não tenha mencionado, levante sua mão. Catholics in here, let's see them raise up their hands, yeah? Me pergunto se há católicos aqui, vejamos eles levantarem suas mãos. Sim, estão vendo? Would there happen to be an Orthodox Jew? Let's see your hand. Sucederia de haver um judeu ortodoxo? Deixe-me ver sua mão. Está bem, senhor. Sometimes, I believe you're not long ago, the last meeting here, we had one of the rabbis here in the meeting from the Jewish Orthodox, which is really the mother of all this. See, she brought forth the child, the Orthodox Church. Um certo dia, eu creio, aqui não muito tempo atrás, no último encontro aqui, nós tivemos um dos rabis aqui no encontro da ortodoxa judaica, que é verdadeiramente a mãe de tudo isto. Vê, ela gerou a criança, a igreja ortodoxa gerou a igreja cristã. Brought forth the Christian Church. Out of Judaism come Christianity. And so we're very happy to see you represented here this morning of your church and your stand. Fora do judaísmo veio o cristianismo, e desta forma nós estamos muito felizes de ver vocês representados aqui nesta manhã de suas igrejas e seus lugares. And I certainly believe this, that God, if He should come today, He would not ask that question. E eu certamente creio nisto, que Deus, se Ele viesse hoje, Ele não faria aquela pergunta. Going in this morning, He would just take those who are ready to go. Se nós todos fôssemos nesta manhã, Ele somente tomaria aqueles que estivessem prontos para ir.
Years ago, I used to ranch, Anos atrás eu costumava trabalhar na fazenda de gado. and I was out there a few months ago. Again, stood right at the gate with some of the brethren. I see sitting here this morning, Brother. E eu estive ali novamente há poucos meses atrás, permaneci exatamente na porteira com alguns dos irmãos que eu vejo sentados aqui nesta manhã. Brother Banks Woods from my church in Jeffersonville, and we Irmão Welch Evans, irmão Banks Wood, de minha igreja em Jeffersonville, through this gap where I've talked about so much. e nós havíamos passado através desta brecha de onde nós havíamos falado tanto. Monday morning, when he was driving the cattle up off of the association, he was driving their cattle into the forest, the Repetol Forest. E eu sentei ali muitas manhãs, quando eles estavam dirigindo o gado para fora da associação, estavam dirigindo o seu gado para a floresta Arapaho. Troublesome River Hereford Association grazes the forest on this side of the Troublesome River. O gado da associação Hereford do rio Troublesome pasta na floresta neste lado do rio Troublesome. The East Fork. And then there's a West Fork Troublesome. Then the upper Troublesome River grazes that side. Que é chamado de confluência leste. Então há uma confluência oeste do rio Troublesome e o gado do rio Troublesome superior pasta naquele lado. And now, if your range can produce, I think it's 2 bales of hay now. E agora, se sua fazenda de gado pode produzir, eu acho que é 2 fardos de feno agora. You can put a cow in for each 2 bales of hay, and of course the Chamber of Commerce has your brand and how many cattle your brand takes care of, or your ranch. No ano, você pode pôr uma vaca para cada 2 fardos de feno. E, naturalmente, a Associação do Comércio tem sua marca de fogo. E a quantidade de gado que sua marca de fogo toma conta, ou o seu rancho. Has to stand there to count these cattle as they go in. E um guarda florestal tem que permanecer ali para contar este gado enquanto entra. We're supposed to check them over, what brands goes in, and nothing can go in there except a genuine thoroughbred Hereford, because it's a Hereford association. But a Hereford, registered Hereford, because the bulls and so many bulls and so many cows and so forth, it has to be that way because it keeps the pedigree of the cattle right. Nada a não ser o Hereford registrado por causa dos touros e tantos touros para tantas vacas e assim por diante. Isto tem que ser daquela maneira porque isto mantém o pedigree do gado. And it must be a registered Hereford to go in there. E deve ser um Hereford registrado para entrar ali. And you know, I watched the ranger as he would count the cattle as they went in, checking. He never one time. E vocês sabem, eu observava o guarda florestal enquanto ele contava o gado à medida que entrava, conferindo. Never seen him yet look at a brand or examine a brand. E ele nem uma vez, assim como eu sempre o havia visto, olhava na marca ou examinava uma marca. Many brands going in, such as the Grimes is there, the Diamond Bar, ours is a Turkey Track, and then the Tripod, and different brands that went in on that forest. He never. Havia muitas marcas entrando, tais como a Grimes ali, a Diamond Bar, as nossas eram a Turkey Track e então a Tripod e diferentes marcas que iam entrando naquela floresta. Brand they had, but he searched every ear to be sure the blood tag was there. Nothing. Ele nunca notou que marca eles tinham, porém ele examinava cada orelha para estar certo que o sinal do sangue estava ali. Red Hereford could go in. Nada, a não ser um Hereford por sangue podia entrar ali. I've sat there many times, I thought that's the way it'll be at the judgment. E eu estive sentado ali muitas vezes, eu pensei, aquela é a maneira que será no julgamento. Look at our brand, whether we're Presbyterian, Methodist, Baptist, or whatever we are, a Pentecostal, but he'll watch for the blood tag. Ele nunca olhará na nossa marca, se nós somos presbiterianos, metodistas, batistas, ou o que for que nós sejamos, ou pentecostais. Porém, ele estará atento
sinal do sangue, o sinal. That's what will take us in, because nothing can come into glory without it's under the blood. Aquilo é o que nos fará entrar, porque nada poderá entrar na glória sem que esteja sob o sangue. Okay. That we have accepted what God did for us in Christ. Um sinal do sangue de que nós temos aceitado o que Deus fez por nós em Cristo. See, there's nothing that we can do for ourselves. We're a total failure, no way at all. Vê, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Nós somos uma falha total, não há nenhuma maneira. Sinned, he crossed a chasm between him and God and left his no way back at all. But God, rich in mercy, accepted a substitute. And that's Quando o homem pecou, ele cruzou o abismo entre ele e Deus e saiu. Não há caminho de volta, definitivamente. Porém, Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto. pay for us is Jesus Christ. E aquele substituto de hoje para nós é Jesus Cristo. Only that alone will God recognize the blood of His Son when it comes to that time. Somente aquilo Deus unicamente reconhecerá o sangue de seu Filho quando chegar aquele tempo. Now, we're having a great time over to the Life Tabernacle. Quando nós estamos tendo momentos agradáveis no tabernáculo da vida, Glorious time last evening to see the Holy Spirit move among us, and we're all looking for that. Every man. nós tivemos um tempo glorioso na última noite ao ver o Espírito Santo se mover entre nós, e nós todos estamos esperando aquilo, cada homem To see where he come from, and what's he doing here, está cuidando, ver de onde ele veio e o que ele está fazendo aqui e onde ele está indo depois disto. going after this. And we've had many fine books written. E nós temos tido muitos bons livros escritos. Read some fine books in my life of man's philosophy and things. Eu já tenho lido alguns bons livros em minha vida da filosofia do homem e coisas. Although as good as them books may be, there's only one book that can tell you where you come from, what you are, and where you're going. And that's this book, the Bible. Porém, apesar de que quão bons aqueles livros possam ser, há somente um livro que pode dizer para você de onde você veio, o que você é e para onde você vai. E este livro é a Bíblia. And the Word is God. E é a palavra de Deus. Now, we believe in that book, and that's what we want to stand for in this day. Agora, nós cremos naquele livro e é por isso que nós desejamos permanecer neste dia. Its promises in there that we'd be made known who we are, where we come from, and E promete ali que nos seria feito conhecer quem somos nós e de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. I was reading an article not long ago in the Anderson movement of the Church of God, a historian writing. Eu estava lendo um artigo não muito tempo atrás a respeito do movimento de Anderson, da Igreja de Deus. Um historiador escreveu. I believe it was I don't remember exactly now what age it was. It was several hundred years after the death of Christ. Eu creio que isto foi eu não me lembro exatamente agora em que era foi. Isto foi várias centenas de anos depois da morte de Cristo. He come to England, which was then called Angel Land. Um missionário veio para a Inglaterra, que era então chamada Angleland. And he was trying to convert the king of England to Christianity. And they were sitting by a large fireplace. The lights of the fire was lighting up the patio, as we call it today. E ele estava tentando converter o rei da Inglaterra para o cristianismo. E eles estavam sentados perto de uma grande lareira. A luz do fogo estava iluminando o pátio, como nós chamaríamos isto hoje. And the saint was trying to convert the king to Christianity. E o santo estava tentando converter o rei ao cristianismo. Little sparrow flew in to the light, circled around through the light, and went out into the darkness again. E um pequeno pardal voou para a luz, circulou em volta através da luz e entrou na noite novamente.
I believe that all happenings are to the glory of God. E eu creio que todo acontecimento era para a glória de Deus. I believe that He promised us that He'd make everything work together for good to them that loved Him. E eu creio que Ele nos prometeu que Ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amam. And the saint asked the question, where did He come from? E o santo fez a pergunta, de onde ele veio e para onde ele foi? And where did He go to? He came from the unknown and returned back in the same way. Ele veio do desconhecido e retornou novamente para o mesmo caminho. The saint said, this Bible holds the question like that for us. Where we come in from the unknown and go back to. E o santo disse, esta Bíblia possui a pergunta como essa, para nós, que nós viemos do desconhecido e voltaremos para o desconhecido. And the next morning, the king, after studying about it through the night, that the man was right, he and his household was baptized in the name of Jesus Christ for the remission of their sins the next morning. E na manhã seguinte, o rei, depois de estudar a respeito disto através da noite, concluiu que aquele homem estava certo. Ele e sua casa foram batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados na manhã seguinte. 300 or 400 years or more after the death of the last apostle. Aquilo foi por volta de 300 ou 400 anos ou mais depois da morte do último apóstolo. Now, I think this happening this morning of us coming together is just not merely to come here to eat breakfast, though we appreciate that. Agora eu penso neste acontecimento, nesta manhã, de nós virmos juntos. Isto não é somente para vir aqui tomar o café da manhã, ainda que nós apreciamos isto. Didn't come because I was tired and I didn't get up just at the time. I was too late. Eu não vim porque eu estava cansado e eu não levantei na hora certa, eu estava muito atrasado. But I think this happening is for the glory of God and for the kingdom of God. Porém, eu penso que esse acontecimento é para a glória de Deus e para o reino de Deus. Let us at this time read the text this morning, or read the scripture from the Bible. Agora vamos neste momento ler o texto nesta manhã, ou ler a escritura da Bíblia. The Lord seems to put up on my heart for the young and old together, especially for the young people of Shreveport who this meeting is dedicated to. Que parece que o Senhor está colocando em meu coração para o jovem e o velho juntos, especialmente para os jovens de Shreveport, para quem este encontro é dedicado. Let's read from Isaiah the 6th chapter, if you will, beginning with the first verse. Vamos ler de Isaías capítulo 6, se você desejar, começando com o verso 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high lifted up, and his train filled the temple. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. And one cried unto the other and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken
with the tongs from off the altar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Laid it upon my mouth and said, Lo, this has touched thy lips. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. Iniquity is taken away, thy sins are purged. Tua iniquidade foi tirada, purificados os teus pecados. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. I want to take a subject from that this morning called influence. Eu desejo tomar um assunto disto nesta manhã chamado influência. You know, we might not want to believe this, but everything that we do, we are influencing someone else. Vocês sabem, ainda que nós não desejamos crer nisto, porém, tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Many times preach funerals. Eu prego muitas vezes em funerais. Never try to say too much about the person that's passed on, because there's no need of saying. Eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante, porque não há necessidade de falar disto. People, the life the man has, or woman, whatever it might be, has lived would speak louder to the congregation than anything I could say about them. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito deles. Never change their opinion. Eu nunca mudaria suas opiniões. Told what they were. Suas vidas falaram o que eles eram. And then we never know just what we're doing, what influence what we're doing is having upon others. E então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência, e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre outros. The Bible said we are written epistles, read of all men. A Bíblia disse, nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. That is, your life reads so loud to the public until your testimony, if it's contrary to your life, is without any effect. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. What you are inside of you that people read. Isto é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Not much what you say, but what you are. Não tanto o que você diz, porém o que você é. Está vendo? You can pin something on somebody and say, this is that, and so forth, but your life being different from what they say, your testimony of your life is louder than the testimony that someone could say something about you. Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer isto é aquilo e assim por diante, porém sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. So just keep that on mind that we're bringing influences every day. Sim, desta forma somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. And the life that you live proves what's on the inside of you. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Cannot change that. Você não pode mudar aquilo. Every person reflects outside what he is inside. Isto reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. And if we take the testimony of being Christians, I think that is one of the most solemn things that a man or a woman, boy or girl could do. E se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer, fariam. When he takes on the name of Christ, quando ele toma o nome de Cristo, that he's going to be a representative of Christ, you should watch every move you make, because somebody's
watching you. Porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. And in this, it reflects what God has done for you inside of you. E isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Long ago, a bridge was to be built down in Australia. And they sent for man from the United States, architects, not architects, but builders and so forth, bridge men, to come down and see if they could build a bridge to span that strait of water. Aqui, não muito tempo atrás, que uma ponte seria construída ali na Austrália, e eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos, não arquitetos, porém construtores e assim por diante, homens que constroem pontes para vir e ver se eles poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. And they couldn't find a man in America that could take it. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar. They said the sands and so forth, it wouldn't stand up. Não, eles disseram, as areias e assim por diante, isto não se poderá levantar. So they had a universal call for bridge builders. Desta forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de ponte, e nenhum deles aceitava. None of them would take it. Finally, a fine company of England, they come down. Finalmente, uma excelente companhia da Inglaterra, eles vieram e eles aceitaram o contrato depois deles haverem testado toda a terra. Took the contract after he tested all the ground. He said he would take the contract and build the bridge. Ele disse que ele aceitaria o contrato e construiria a ponte. Remember, his reputation now as a worldwide bridge builder rested upon what his work would be in that bridge. Porque, lembre-se, a sua reputação agora como um construtor de ponte de âmbito mundial descansou sobre o que o seu trabalho seria naquela ponte. No matter what he had done in the past, this job that he said he could do would reflect really what he was. Não importa o que ele havia feito no passado, esse trabalho que ele disse que podia fazer refletiria realmente o que ele era. They say that he tested every bolt and every piece of metal that went in the bridge, the dirt and so forth beneath, and the pressure of the water upon the dirt. Eles disseram que ele testou cada pino e cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra e assim por diante, abaixo, e a pressão da água sobre a terra. And then all the other builders stood around and said, it won't stand. It's got to go down. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam, isto não suportará, isto tem que cair. Day of the dedication, the man wrote himself in the head of the parade because that he knowed his work was thoroughly tested. Porém, no dia da dedicação, o homem passeou, ele próprio na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado e isto permaneceria. I think that's a great thing that we could look at in Christian life. E eu penso que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida cristã. There had to be a bridge to span the way for the human race to leave this world someday. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana deixar este mundo algum dia. And there was no one could do it. An angel, archangel, seraphim, cherubim, nothing could do it. E não havia ninguém que podia fazer isto. Um anjo, arcanjo, serafim ou querubim, nada podia fazer isto. God himself came down in the form of a man and bridged the way and made the way and crossed the bridge first from the grave to glory. Deus, ele mesmo desceu na forma de um homem e abriu o caminho e fez o caminho e atravessou a ponte primeiro da sepultura para a glória. And sure showed the reflection. Every nerve in his body, every thought in his mind, every power that was in him was tested by the enemy. E isto certamente mostrou o reflexo. Cada servo em seu corpo, cada pensamento em sua mente,
cada poder que estava nele foi testado pelo inimigo. Test even to death itself when he conquered it. Porém, ele resistiu à prova, mesmo na sua própria morte, quando ele a conquistou. This young boy, Uzziah, that we're speaking of this morning, he was Isaiah's hero. Este jovem rapaz, Uzias, de quem nós estamos falando nesta manhã, ele era o herói de Isaías. The young prophet in the days of Uzziah was watching this young fellow. Isaías, o jovem profeta, nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro. Because Uzziah was a great man, he Porque Uzias era um grande homem. came from a fine background. His father and mother both were strictly staunch believers in God. And they'd raised their boy to serve and to honor God. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes estritamente firmes em Deus. E eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. One of the great lackings of our day today in America and the rest of the world is godly parents to set an influence upon their children. Uma das grandes carências de nosso dia hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. The parents of this day got away from the principles of the Scripture. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Went more to the fashions of the world, and Eles desejam mais da moda do mundo. churches did the same thing. In doing that, we let it loose and brought the world into the church, and E as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. that's the reason we have this great day of, if I say it respectfully here before these young people, the reason E essa é a razão que nós temos este grande dia de... Se eu digo isso respeitosamente aqui perante esses jovens, hoods and so forth, as they call it, and bad characters. Too much of it is because of the home life that they were influenced by in their earlier days. a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, e pessoas de mau caráter. Muito disto é devido à vida no lar pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. I'm still a believer that bring up a child in the way that it should go. And when it gets old, it will not depart from it. Eu permaneço um crente naquilo. Crie uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Now, Uzziah was a boy who had been brought up in such a parenthood till it influenced him. Agora Uzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição, até que isto o influenciou. Look at one of our greatest Americans I can think of was Abraham Lincoln. Olhe num dos nossos grandes americanos de quem eu poderia pensar. Foi Abraão Lincoln. He was certainly deserves all the credit that's given him and more. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado e mais. He had a bad start, born in a poor home, had no way of making an education, rode in the sands. Ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar. Escrevia nas areias. We understand that the only two books that he ever owned in his life Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, he was about 21 years old, was the Bible and Pilgrim's Progress. até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino. Or it might have been Fox Book of Martyrs, is one of those books. Ou isto talvez tenha sido o Livro dos Mártires por Fox. Foi um daqueles livros. See what that man read. It influenced his life. Porém, vocês veem o que aquele homem leu, isto influenciou sua vida. And that's the same thing it is today. Our markets are loaded with vulgar and filth
to poison the minds of our young children, and then we lay the fault on to E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados de vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de crianças. E então nós colocamos a culpa neles. I think many times it belongs to us Christian people who will not stand up for the thing that's right and have those things lawed off of our shelves and so forth. Quando eu penso, muitas vezes isto pertence a nós, pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. Homes also that we let loose and permit all these vulgarities and things to come into our home to influence the children. E então nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas estas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Uzziah had been brought up right. Porém, Uzias havia sido criado corretamente. We understand now in 2 Chronicles 26, you can read the story, that at the age of 16, he was made king at the death of his father. And he became king at 16. E ele foi. Nós entendemos agora em 2 Crônicas 26. Você pode ler a história que na idade de 16 anos ele foi feito rei, depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. He had these godly parents. He started right off with his kingdom to do that which was right. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino de fazer aquilo que era correto. He never catered to popular opinions or politics of that day. He served God. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Now that is a good man to be influenced by. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. And that will take his stand for that which is right in the time of when popular opinion is running contrary and politics is running contrary, but a man that will set right straight in the road. Homem que toma sua posição por aquilo que é correto no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário e políticos estão correndo ao contrário, porém homem que se firma corretamente no caminho. New president has just taken over since President Johnson, since the assassination of President Kennedy. Este novo presidente que acabou de assumir, presidente Johnson, desde o assassinato do presidente Kennedy. That's the other day that he called for all the clergy throughout the nation for prayer to help him. Quando ele pediu, outro dia, que ele pediu a todo o clero através da nação para orar para ajudá-lo. Fired that in the man. Eu admirei aquilo no homem. He's calling for God to help him understand that he is a believer and trust in God. Está vendo? Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. Eu entendo que ele é um crente e confia em Deus. So we need men like that. And Desta forma, nós necessitamos de homens como aquele. that Uzziah, in his time, his kingdom spread all the way into Egypt and all the countries round about. It was so great until his kingdom became next to Solomon's kingdom. The glory of the Lord was with him. E nós encontramos que Uzias, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos, até que isto foi tão grande, até que seu reino se tornou próximo de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. This gave great help to the young prophet Isaiah, who was watching this man. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem, King, because este jovem rei, brought to the palace during the time of the reign of this young king. porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. Isaiah, being a young prophet at the time, and seeing how God blessed him and influenced him and gave him the right thing, and we know that all the nations around about paid tribute to him. There was no wars, and it was a great thing, a lesson to Isaiah. Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo e vendo como Deus o abençoava e o influenciava e lhe dava a coisa correta,
E nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerras, e isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Isaiah found something else in here, that how God will bless them that'll be true to His word and His commandments. Isaías encontrou algo mais aqui, que é como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzziah set the example for Isaiah. E Uzias estabeleceu um exemplo para Isaías. What a glorious kingdom it was. E quão glorioso reino foi. Here we find where that a Christian testimony E agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, no matter how great it's been in the past, it must always continue that way. não importa quão grande isto tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Uzziah, when he got to the spot to where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. He got to a place that no one could tell him anything. If that Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, even we find it amongst our Christian leaders. nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Work all their life nearly to become some bishop or some great influential man. Eles trabalham toda a sua vida, quase, para se tornarem algum bispo ou algum homem And as soon as they get to that spot, they get lifted up. e de grande influência, e tão logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. We find evangelists in the field that God bless their ministry. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério. Thing you become lifted up till you get to a spot that they feel that they're secured all around. They're people. E a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. They've reached that place to where they can do anything they want to and get by with it. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. How many wonder we're thinking of just now? Of great men, great servants who God has used and finally comes to a place to feel that they know so much about the Word of God. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chega a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, And have that time off to pray no more. até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Social visits, visit somebody, go out to dinner. And the time that they should be spending with God alone and preparing to come out in the sweetness of the Spirit before the congregation, they're out somewhere with some entertainment. Eles têm sempre visitas sociais, visitam alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. Can't serve God and man at the same time. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Servant should be an isolated person to Him only. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para Ele. If we could only let the people see that, and then they Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto, to a place they make themselves under obligation as they meet the people. e então eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. People, and there's bound to be a want for this and a want for that. And then the man of God gets his mind all tore up, and he's so tore up when he goes to his room. Eles se encontram com as pessoas e ali há uma obrigação de ter um desejo para isto e desejo para aquilo. E então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada e ele está tão dilacerado
quando ele vai ao seu quarto, Begins to study. Now, if I don't do this, this man will feel bad about it, and this don't do this, this man will feel bad about it. ele começa a estudar. Agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E isto, se não fizer isto, este outro homem ficará sentido acerca disto. When he walks out to the platform, he hardly knows where he's standing. His mind's all tore up when he ought to have spent that time with God. E então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é sua posição, sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. And we find that that's too bad that we have it. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. A great thing that we find, because I realize I'm speaking to ministers this morning. E uma outra grande coisa que nós encontramos, porque eu reconheço que estou falando a ministro nesta manhã, You want, when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. e nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isto, que talvez nós nunca nos encontraremos novamente da maneira que nós estamos nesta manhã. And then the things that you say, God holds you responsible for them. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Must come praying and asking God what to say, and then depend on Him when you get in the platform for something that will help the people. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. We all know of man in the field today, great man. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Gets to a spot where after they get their congregation all around them, they feel so secure to think they can even sin and get by with it. Alguns deles chegam a um ponto que até eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. We've been known of ministers taking the wrong road. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. And many times that's because that they feel secured, that, oh, the people let me get by with anything. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. People might, my brother, but As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. you're going to answer to God. You must never try as a minister to try to deceive the ears of your congregation, regardless of how much they could scream or shout or carry on or pat you on the back and say the message is wonderful. You must be a servant to Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como um ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar, ou agir emocionadamente, ou bater em suas costas e dizer, a mensagem é maravilhosa. servant to Christ, to stay honorable with that word, because that word will reflect itself through you and you're going to influence somebody that's watching your life. Você deve ser um servo para Cristo, permanecer honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando sua vida. People likewise. Jovens, da mesma maneira. This man, the same way. Homens de negócios, da mesma maneira. He got lifted up with pride. He thought he was just so secured until God had let him get by with anything. A young teenager O rei se exaltou com soberba. Ele pensou que ele estava tão seguro até que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. said not long ago, a Christian, he was doing something, he was admiring a certain rock and roll young fellow that belonged to his church. And Um rapaz adolescente disse, não muito tempo atrás, um cristão.
Ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem indivíduo do rock and roll que pertencia à sua igreja. I was speaking at a Christ meeting, and this young fellow said, I admire so-and-so. I think he's one of the most staunch Christians. E este jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano, eu penso que ele é um dos mais firmes cristãos. And the boy is a rock and roll king. E este rapaz é o rei do rock and roll. I said, I think there's only one difference between this young man and Judas Iscariot. E eu disse, eu penso que há uma única diferença entre este jovem e Judas Iscariotes. Judas got 30 pieces of silver, and this man got fleets of Cadillacs and millions of dollars for selling out to Christ. Aquilo é, Judas recebeu 30 peças de prata, e este homem recebeu frotas de Cadillacs e milhões de dólares por trair a Cristo. You say such a thing as that, Mr. Branham. Disse, como pode você dizer tal coisa como essa, Sr. Branham? Como poderia fazer isso? You do that, I said, because it is the truth. Eu disse, porque esta é a verdade. Influence of singing those Christian songs and things like that before the young people and getting out in the world like that throws the greatest stumbling block more than all the bootleg joints and everything else there is in the country. Aquela influência do canto daquelas canções cristãs e coisas assim perante os jovens e saindo para o mundo daquela maneira jogam a maior pedra de tropeço, mais do que todos os bares de bebidas e tudo mais que há no país. It's a disgrace that would even be permitted. É uma desgraça que haja aquilo até mesmo que seja permitido. Church ought to rise up and not even permit those hymns to be. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir aqueles hinos serem cantados por pessoas assim. People like that, taking a talent that God gave them and influencing with their lives, speaking louder than what their words are. Tomando o talento que Deus lhes deu, influenciando com suas vidas, falando mais alto do que suas palavras falam. How can people make such plays as these men does and then stand and sing hymns and things like that? It's the very height of hypocrisy. Como podem as pessoas fazerem tais músicas como estes homens fazem e então permanecer e cantar hinos e coisas assim? Isto é o próprio auge da hipocrisia. And we find out that goes among Christians, believers. E nós encontramos que aquilo vai entre os cristãos, crentes. This young man said, well, I'll tell you what I think about it. He said, I think that God loves me so much that he'll let me get by with anything. E este jovem disse, bem, eu lhe direi o que eu penso acerca disto. Disse, eu penso que Deus me ama tanto até que ele me deixará passar impune com qualquer coisa. He never did do that. Eu disse, ele nunca fez aquilo. He would do it. Even Israel, his nation, even David, a man after his own heart, reaped every grain that he sowed. Ele nunca faria isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu próprio coração, ceifou todo o grão que ele semeou. You'll do it too. Each one of us will do that. We know that. E você fará isso também? Cada um de nós fará isso. Nós sabemos disso. But he got lifted up so much in his heart. Now I want to speak this word to the full gospel businessman. Porém, ele se exaltou tanto em seu coração. Agora eu desejo falar esta palavra aos homens de negócios do Evangelho completo. He got so lifted up in his heart until he thought he could take a minister's place. Ele se exaltou tanto em seu coração, até que ele pensou que ele podia tomar o lugar de um ministro. He tried to become a minister. Ele tentou se tornar um ministro, Called to be. no que ele não foi chamado para ser. Now I think that's many times that we're sometimes man in these ranks and businessmen's groups, they get to a spot that God blesses them in their business and makes them prosperous and so forth, till they get to a place that they think they ought to preach the gospel also. E em sua posição, e os grupos de homens de negócios, eles chegam a um ponto que Deus lhes abençoa em seus negócios e os faz prósperos e assim por diante, até que eles chegam a um ponto onde eles pensam que eles deveriam pregar o evangelho também. That's wrong. That is wrong.
E isso é errado. Isso é errado. Always let a minister do that preaching, because as Oral Roberts once said, it's hard enough to keep the thing clear by ministers, let alone by man who's not called for that office. Você sempre deveria deixar um ministro fazer aquela pregação, porque assim como Oral Roberts disse uma vez, é muito difícil se manter a coisa limpa com os ministros, quanto mais com o homem que não é chamado para aquele ofício. You should have men there that knows and are ordained for the work. Está vendo? Você deveria ter homens ali que saibam e sejam ordenados para a obra. That we find out that this man being a great man, a good man, an honorable man, but he took the offering, the censer. E isto prova que nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um bom homem, um homem honrável, porém ele tomou a oferta, o incensário. The altar of the Lord to burn incense before the Lord, which is only for a dedicated priest to do so. E foi no altar do Senhor para queimar incenso perante o Senhor, aquilo que era somente para um sacerdote dedicado para fazer isto. But he thought, being that God loved him so much and he had been so good to him, that he could go do that anyhow. Porém, ele pensou, sendo que Deus o amava tanto e ele tinha sido tão bom para ele, que ele podia ir fazer aquilo de qualquer maneira. Answered and said, "You're not ordained to that office. God forbids that anyone should come in there only a Levite. It's dedicated to that service." E o sacerdote correu após ele e disse, você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe que qualquer um entre ali. Somente um levita que é dedicado para aquele serviço. You should never do that. Você nunca deveria fazer aquilo. That's the way many times that what I think has got the world today in such a confusion that man go out and try to take those places which you're not ordained to do. E aquela é a maneira muitas vezes que eu penso que tem tomado o mundo de hoje em uma tal confusão que o homem sai e tenta tomar aqueles lugares que eles não são ordenados a tomar. It gets to a spot to where they try to fulfill this office and they're not called for that place. Chega a um ponto onde eles tentam preencher este ofício e eles não são chamados para aquele lugar. Now, we find out, though a good man, blessed of God. Agora, nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus, Blesses you, you stay in the category that God has called you in. porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio com honestidade e integridade. With things that really mean something, because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect Him, because there they see in you Christ. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo. No matter what those got to do, that has not one thing to do with you or I.
Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our life and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. We find